Olá pessoal, este é o quarto vídeo da nossa segunda aula de Cálculo 4. Nos vídeos anteriores, nós estudamos limitação de sequências e limitação de conjuntos. Agora vamos estudar subsequências. Dada uma sequência AN de números reais, eu posso enxergar dentro dela várias outras sequências, constituídas de termos da sequência original. Uma subsequência é uma dessas sequências que eu posso enxergar dentro de uma sequência dada. Mas lembre-se que uma sequência não é apenas um conjunto de termos. Envolve também uma ordem e, mais importante do que isso, envolve saber quem é o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento e assim por diante. Então, selecionar estes termos dentro da sequência dada, com os quais eu quero formar uma outra sequência, não é o bastante para definir esta outra sequência. Eu preciso também dizer a ordem segundo a qual estes elementos devem estar dispostos na nova sequência. E também definir quem é o índice inicial dessa nova sequência. Então, primeiro eu faço uma seleção de termos da sequência original. Depois eu faço uma reindexação desses termos, que é o que vai determinar a ordem deles na nova sequência e também o índice inicial. Reindexar significa mudar os índices. Exemplo 7, temos aqui uma sequência formada pelos números ímpares a partir de 3, dispostos em sua ordem usual. 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Eu posso enxergar nessa sequência várias outras sequências menores dentro dela. Por exemplo, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Agora, estes termos também podem ser dispostos em uma outra ordem. Existem infinitas maneiras de organizar esses termos para formar uma nova sequência. Eu posso fazer assim, primeiro o 7, depois o 11, depois o 3, depois o 5, depois o 19, etc. Eu posso fazer assim, primeiro o 7, depois o 5, depois o 3, depois o 17, depois o 13, etc. E há infinitas outras possibilidades. Mas há uma dessas possibilidades que é a mais natural e é também a mais interessante do ponto de vista de preservar propriedades da sequência original. Quando você preserva a ordem em que os elementos estavam dispostos originalmente na sequência dada. A sequência original era esta aqui. No momento que eu fiz a seleção, eu obtive estes números. Eu posso formar uma sequência com estes números nesta ordem, que é a mesma ordem em que eles estavam na sequência original. Se eu faço isso, eu estou formando uma subsequência da sequência original. Então, esta sequência aqui não é uma subsequência desta, porque os termos aqui não estão ordenados da mesma maneira que eles estavam lá na sequência original. Veja aqui que o primeiro elemento dessa sequência BN é 7, enquanto que o primeiro elemento lá da sequência AN é 3. O 3 só vai aparecer aqui na sequência BN depois do 7. Então, para esta sequência BN, a ordem da sequência original não foi respeitada. Logo, esta sequência BN não é uma subsequência da sequência AN. Temos uma outra versão aqui da sequência BN, em que o 7 continua sendo o primeiro elemento, mas depois dele vem o 5. Eu estou preservando a ordem aqui da sequência original. Vamos ver lá. A julgar pelo 5 parece até que eu estou, mas antes do 5 deveria vir o 3. E aqui, na verdade, o 3 está aparecendo depois do 5. Então, esta outra versão da sequência BN também não é uma subsequência da sequência AN. Nenhuma delas é. Seria se eu tomasse estes números aqui nesta ordem. Tá? Então, basicamente, BN é uma subsequência de AN se todos os termos de BN são termos de AN e
estão dispostos na mesma ordem em que estavam originalmente na sequência AN. Vamos explicar agora esta ideia por meio de figuras. Eu tenho aqui uma sequência que eu estou chamando de AN. Eu quero construir uma subsequência dessa sequência AN aqui. Então, eu começo selecionando alguns termos dela. Pronto, selecionei aqui. Depois, eu coloco índices nesses termos. Os índices devem ser elementos de um conjunto que é o domínio de uma sequência. Ou seja, todos os naturais a partir de um determinado natural fixado. Então, se eu começo em 5, por exemplo, eu posso ir 5, 6, 7, e aí eu que escolho onde é que eu vou colocar esses números aqui. Este aqui vai ser o termo de índice 5, este vai ser o termo de índice 6, este vai ser o termo de índice 7, eu é que vou escolher isso aí. Pronto, eu vou mostrar uma possível indexação dessa, que é esta aqui. Ó. Eu estou indexando aqueles termos que eu tinha escolhido da sequência N, estou usando os seguintes índices. O índice 5 é o índice inicial, depois vem o 6, depois o 7. Essa ordem aqui foi eu que escolhi. Ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, não deixa de ser uma sequência cujos termos são termos da sequência original, mas ainda não é uma subsequência. Quando é que vai ser uma subsequência? Quando eu fizer essa reindexação de uma maneira que preserve a ordem original dos termos com relação à sequência dada. Então eu vou mudar aqui essa indexação, vou escolher outra. Pronto, mudei. Agora você percebe que os termos estão numerados de uma forma consistente com a ordem dos termos originais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, é sempre para frente. Pronto, se eu faço isso, então agora sim, eu estou definindo uma subsequência de AN. Vamos comparar agora os índices nos termos originais da sequência AN com estes outros índices aí da subsequência BN. Estou mostrando aqui, ó. Este termo seria o A2. Ó. A0 está aqui, A1, A2. E eu reindexei este termo como B5. Depois, o A4 foi reindexado como B6. O A7 foi reindexado como B7. E assim vai. A pergunta agora é: qual é a relação entre os índices dos termos da sequência original com os índices da subsequência? Tem alguma relação desse 2 com esse 5, desse 4 com esse 6, desse 7 com esse 7, etc. O que acontece é o seguinte: se essa reindexação define realmente uma subsequência, então você vai ter necessariamente o seguinte: à medida que o índice dos termos segundo a sequência original aumentar, então os índices na reindexação vão aumentar também. Podemos enxergar uma função que muda o índice de 2 para 5, de 4 para 6, de 7 para 7, de 8 para 8, de 10 para 9, etc. Mais ainda, essa função é estritamente crescente. Isto vai sempre acontecer no caso de uma subsequência. Se a seleção que você fez, seguida de uma reindexação, respeitou a ordem em que os elementos estavam dispostos na sequência original, então a relação entre os índices antigos e os índices novos é que, primeiro, existe uma função que transforma os índices antigos nos índices novos e, além disso, essa função é estritamente crescente. Se eu observo aqui o índice
antigo aumentar, de 7 para 10, por exemplo, então o índice novo vai aumentar também aqui, ó, de 7 para 9. O antigo muda de 16 para 18, novo muda de 11 para 12. Antigo muda de 21 para 23, novo muda de 14 para 15. Sempre se o antigo aumenta, então o novo aumenta. Você também pode pensar nessa relação entre os índices novos e os índices antigos por meio de uma função que transforma os índices novos nos índices antigos. Agora estamos pensando na inversa da função que estávamos explicando agora há pouco. Ao invés de transformar o índice antigo no índice novo, estamos fazendo o contrário, transformando o índice novo no índice antigo. Perceba que essa outra função também é estritamente crescente. A função que transforma esse 9 nesse 10, esse 10 nesse 12, esse 11 nesse 16, é estritamente crescente. Se eu aumento aqui o índice novo de 10 para 13, o índice antigo vai mudar de 12 para 20. E essa ideia pode ser usada para definir formalmente o conceito de subsequência, da seguinte maneira. Dado uma sequência AN de números reais, uma subsequência de AN é uma sequência de números reais da forma A de alfa de n, onde essa função alfa é uma função estritamente crescente. E ela está definida no domínio da subsequência, que é esta sequência aqui, tendo como contradomínio o domínio da sequência AN. Então ela transforma os índices novos nos índices antigos. Essa função é estritamente crescente e isto já caracteriza a noção de subsequência de uma dada sequência AN como sendo uma sequência formada por alguns dos termos dessa sequência AN que preserva a ordem em que esses termos estão dispostos originalmente na sequência AN. Em outras palavras, uma subsequência de AN é uma seleção ordenada dos termos de AN que preserva a ordem em que eles estão dispostos originalmente na sequência AN. Exemplo 8. Nós vimos na aula 1 um exemplo falando sobre a sequência de Fibonacci. Eu vou definir aqui uma subsequência daquela sequência de Fibonacci. Vamos pegar apenas os números de Fibonacci que são pares. Isso nos dá estes números aqui que estão em negrito. Aí, mantendo-se a ordem em que eles estão dispostos na sequência de Fibonacci, eu formo a seguinte sequência: 0, 2, 8, 34, 144, etc. Esta sequência, como ela é formada por termos que estavam na sequência de Fibonacci e esses termos agora estão ordenados de maneira consistente com a ordem original, então aqui temos uma subsequência da sequência de Fibonacci. E podemos dar também uma fórmula para ela. O termo geral da sequência de Fibonacci foi definido como φn. Na aula 1 nós demos essa notação φn para o termo da sequência de Fibonacci associado ao número natural n. Por exemplo, o termo de índice 0 é o 0, o termo de índice 1 é 1, o termo de índice 2 é 1 também, o termo de índice 3 é 1 mais 1. Lembre-se que a sequência de Fibonacci é definida assim, né? 0, 1. A partir do terceiro termo, eu somo os dois anteriores. Então, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. Certo? Então, φ0 é igual a 0. φ1 é igual a 1. φ2 é igual a 1. φ3 é igual a 2. Foi essa a anotação que demos. Agora, se φn é o termo geral da sequência de Fibonacci, qual é o termo geral desta subsequência aqui? Você vai observar que pode ser dada a seguinte fórmula:
φ de 3n, porque estes termos da subsequência estão posicionados de 3 em 3 na sequência original. 0, pula 2, vem o próximo termo, que é o 2, pula outros 2 termos, vem o 8, pula outros 2, vem o 34, está de 3 em 3. Então, é φ de 3n. O que é que nós observamos aqui nesta fórmula com relação ao termo geral da sequência original, que era φn? Ao invés de n, no subscrito, nós temos 3n. Esse 3n aqui está justamente no lugar do alfa de n, que aparece lá na definição. Então, aqui, a nossa função alfa de n é 3n. Essa função é estritamente crescente? Sim, função 3n é uma função estritamente crescente. Então, isto confirma que aqui temos uma subsequência da sequência de Fibonacci de acordo com esta definição. É uma sequência da forma φ de alfa de n, onde alfa de n é igual a 3n e alfa é uma função estritamente crescente. Outro exemplo, toda sequência é uma subsequência de si mesma, porque onde eu tenho a n, eu posso enxergar a de alfa de n, onde alfa de n é a função que associa a cada n o próprio n, a função identidade, definida no domínio da sequência an. Essa função, claramente, é estritamente crescente. Logo, toda sequência é subsequência de si mesma. Uma observação importante. O crescimento da função alfa, associado a uma subsequência a de alfa de n, de uma dada sequência an, não diz nada sobre o crescimento da subsequência nem da sequência original. Isto é um erro comum, achar que a definição de subsequência diz que a subsequência deve ser estritamente crescente. Não é isso que foi dito na definição. A definição diz que o que deve ser estritamente crescente é a função alfa, aquela função que transforma os índices da subsequência nos índices da sequência original. Ela é estritamente crescente porque ela preserva a ordem. Crescimento estrito significa exatamente isso, preservação de ordem. Vale notar que essa função também é uma sequência, essa função alfa aqui. Mas vamos evitar nos referir a ela como sequência, porque já tem muita sequência na história. Você tem a sequência original, tem a subsequência, que já é uma sequência dentro da outra sequência. E também tem essa função alfa que poderia ser vista como sequência, mas vamos chamá-la de função para evitar a confusão. Exemplo 10. Sejam AN e BN sequências de números reais, dadas por BN igual a 1 sobre 2 elevado a n e AM igual a 1 sobre m. O que é que eu observo aqui entre estas duas sequências, AM e BN? Eu observo que o m está exatamente no lugar do 2 elevado a n. Então, onde eu tenho BN, eu posso enxergar A de 2 elevado a n. Ou seja, BN é igual a de alfa de n, onde alfa de n é definido como 2 elevado a n. Essa função alfa aqui é estritamente crescente? Sim. Função 2 elevado a n é estritamente crescente. Logo, a sequência BN é a subsequência da sequência AM. Exemplo 11. Sequências BK igual a 2K e CK igual a menos 2K menos 1. As duas sequências BK e CK são subsequências de uma outra, que é esta aqui. AN igual a menos 1 elevado a n multiplicando n. Porque se eu coloco no lugar de n aqui nessa fórmula de AN a expressão 2K, eu vou ficar com menos 1 elevado a 2K vezes 2K. Só que menos 1 elevado a 2K dá 1, já que 2K é um número par.
Ou seja, quando eu coloco 2k no lugar de n aqui, eu fico com 2k. A função alfa é qual aqui? A função alfa é justamente alfa de k igual a 2k, porque foi esta expressão que eu coloquei no lugar da variável da sequência original, da sequência mãe, né? Então aqui eu tenho um alfa de k. Essa função é estritamente crescente? Sim. Então bk é uma subsequência de an. E de maneira similar você verifica que ck é uma subsequência de an. Só que nesse caso você vai pegar como alfa de k 2k mais 1. Se colocar aqui no lugar de n 2k mais 1, você vai obter como resultado esta expressão. Ou seja, ck também é igual a de 1 alfa de k, onde alfa de k é igual a 2k mais 1. E este exemplo serve para reforçar também o que tínhamos dito sobre o crescimento da função alfa não significar necessariamente crescimento da subsequência ou da sequência original. Aqui, por exemplo, nós temos uma sequência an, que nem sequer é monótona, ou seja, em particular também não é estritamente crescente, e ela tem duas subsequências, uma que é estritamente crescente e a outra que não é. bk é estritamente crescente e ck não é estritamente crescente. Então, nem a sequência original nem a subsequência precisa ser estritamente crescente. O que precisa ser estritamente crescente é a função alfa, que transforma os índices da subsequência nos índices da sequência original. No exemplo 12, temos mais uma sequência definida a partir da sequência de Fibonacci, só que esta não vai ser uma subsequência. Eu estou definindo a sequência ψn da seguinte maneira. Ψn é igual a φ de 3 multiplicando n mais 1 se n é par, e é igual a φ de 3 multiplicando n menos 1 se n é ímpar. Então, essa definição também usa a sequência de Fibonacci e usa de que forma? Muda colocando uma expressão alfa de n no lugar desse n aqui. Só que essa expressão alfa de n, ela é definida por casos. Ela vai ser 3 multiplicando n mais 1 se n for par, e vai ser 3 multiplicando n menos 1 se n é ímpar. Então, para eu dizer se essa sequência ψn é uma subsequência da sequência de Fibonacci, que é essa aqui, φn, eu preciso saber se essa função alfa é estritamente crescente. A alfa está aqui, ó. Você pode perceber facilmente que alfa não é estritamente crescente. Por exemplo, alfa de 0 é igual a 3. Alfa de 1 é igual a 0. E alfa de 2 é igual a 9. Então, de 3 eu fui para 0 e depois fui para 9. A sequência decresceu de 3 para 0 e depois cresceu de 0 para 9. Com isso, nós já vemos que ela não é nem sequer monótona. Ela nem é crescente nem é decrescente. Em particular, não é estritamente crescente. Portanto, a sequência ψn não é uma subsequência da sequência φn. Uma proposição importante que veremos agora relaciona propriedades de uma sequência com propriedades das subsequências dela. Dada qualquer sequência an de números reais, temos o seguinte. Se a sequência an é decrescente, então toda subsequência de an também é. Além disso, se a sequência an é eventualmente decrescente, então toda subsequência de an também é. Além disso, se a sequência an é estritamente decrescente, então toda subsequência de an também é. Além disso, se a sequência n é eventualmente estritamente decrescente, então toda subsequência de an também é. Então note que a condição entre parênteses aqui pode ser omitida, ou você vai incluir a palavra eventualmente, ou estritamente,
ou ambas, eventualmente estritamente, antes desta outra aqui, decrescente. Então temos o quê? Temos 4 possibilidades aí de propriedades para a sequência AN. Ou você diz decrescente, ou eventualmente decrescente, ou estritamente decrescente, ou eventualmente estritamente decrescente. Para cada uma dessas 4 possibilidades, se a sequência AN tiver essa propriedade, então toda subsequência de AN também terá. Eu estou usando uma maneira similar de escrever os próximos itens, com essas condições entre parênteses aí que você pode omitir ou então incluir usando ou apenas a primeira parte ou a segunda ou ambas. Tem umas que só tem uma parte. Pronto. Em cada item, o que se afirma é que se a sequência tiver tais propriedades, então toda subsequência dela também terá. Eu estou explicando a maneira como eu escrevi essa proposição aqui. Eu já expliquei isso. E aqui está a demonstração da proposição. Vale a recíproca de cada item daquela proposição, ou seja, se a subsequência tiver determinada propriedade, então a sequência mãe tem essa propriedade. Enunciado dessa forma, isso não vale. Se a subsequência tem uma propriedade, não necessariamente a sequência mãe vai ter. Agora, se você diz assim, toda subsequência dela tem determinada propriedade. Então, isso me permite dizer que a sequência mãe tem essa propriedade. Isso é fácil de responder se você lembrar que toda sequência é uma subsequência de si mesma. Então, quando eu digo toda subsequência de AN tem determinada propriedade, eu já estou incluindo a própria sequência AN. Então, se toda subsequência de AN tem essa propriedade, AN vai ter, porque AN também é uma subsequência de si mesma. Agora, na prática, ninguém usa isso. Ninguém vai procurar saber se todas as subsequências de uma sequência dada têm determinada propriedade, para a partir daí saber se aquela sequência tem essa propriedade. Isso, na prática, isso não serve para nada. Agora, merecem atenção as contrapositivas das implicações enunciadas na proposição 2. Vamos voltar lá. Vamos pegar aqui apenas essa propriedade aqui de decrescimento. Se a sequência n é decrescente, então toda subsequência de AN também é. Qual seria a contrapositiva dessa implicação? Seria dizer que a negação da segunda parte implica na negação da primeira parte. No caso, se nem toda subsequência de AN é decrescente, então a sequência AN não é decrescente. Então, analise cada uma dessas implicações aqui, observando suas contrapositivas. Essas contrapositivas são importantes, porque às vezes nós observamos que uma subsequência não tem determinada propriedade, e isso já é suficiente para dizer que a sequência mãe também não tem aquela propriedade. Aí sim, isso é importante. Então, apesar de não valer a inferência no sentido de dizer que a subsequência tem a propriedade, então a sequência mãe vai ter também, podemos dizer que se a subsequência não tiver, então a sequência mãe também não vai ter. Outra observação é que o supremo ou ínfimo do conjunto dos termos de uma subsequência não necessariamente é igual ao supremo ou ínfimo do conjunto dos termos da sequência original, apesar de ter sido enunciado aqui que se a sequência é limitada, então toda subsequência dela será também limitada. Então, apesar de ser limitada também, não necessariamente vai ter o mesmo ínfimo e o mesmo supremo. Ínfimos e supremos
de conjuntos de termos de sequências serão usados em algumas proposições que veremos para calcular limites de sequências. Temos exercícios aqui e com isso encerramos a nossa aula. Referências usadas para esta aula estão aqui. Continuamos no próximo vídeo com o assunto de limites de sequências. Até mais!